Glória ao Senhor. Amém? Que bom este tempo de louvor. Nós estarmos na presença de Deus, exaltarmos o grande nome, o nome do Senhor. Podemos confiar nele. Ele é o nosso Salvador. Ele é tudo para nós. Irmãos, nós vamos iniciar agora neste novo tempo, até à nossa reinauguração, que, querendo Deus, será no dia 16 de abril. Não é? Estamos a preparar tudo para ter aqui a casa composta, não é? Com as restantes cadeiras. Mas até lá nós vamos confiar no Senhor e na sua fidelidade. Ele é fiel e nós também devemos ser fiéis. Então vamos falar sobre fidelidade neste tempo. E nós temos tantos exemplos de fidelidade na palavra de Deus. Tantos exemplos de fidelidade. Então o tema da minha pregação de hoje é escolhendo servir a Deus. Servir a Deus é uma escolha. É a melhor escolha que nós podemos fazer, é servir a Deus. Então, nós escolhemos servir a Deus. Perante tantos dilemas, perante tantos desafios, perante tantas coisas que são colocadas na nossa frente, nós escolhemos servir a Deus. Nós escolhemos conhecer o nosso Criador. Deus criou-nos e Ele sabe tudo acerca de nós. Então eu vou contar uma história que aconteceu há muito, muito tempo e o autor principal desta história chama-se Daniel. Daniel era um jovem, não é? Um adolescente, quando ele foi levado cativo para a Babilónia. E naquele tempo Jerusalém, a cidade dele, ficou completamente destruída. E Nabucodonosor, que era um rei muito mau, muitos foram mortos, mas Daniel escapou. E Daniel foi levado para o palácio para servir ali, naquele palácio. Então, Daniel é um exemplo de alguém que conhecia o Deus verdadeiro. Porque quando nós conhecemos o Deus verdadeiro, nós somos diferentes e agimos de forma diferente. Certo? Nós conhecemos aquilo que está certo e aquilo que está errado. Nós queremos conhecer mais acerca de Deus. Nós queremos conhecer o coração de Deus, revelado em Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele veio à Terra. Muitas pessoas perguntam, como é que eu posso conhecer Deus? Como é que eu posso ter o modelo de Deus? O melhor modelo de Deus é o próprio Jesus, que se fez homem, andou entre nós, caminhou como nós, teve as dores que nós temos, tantas circunstâncias. Ele é o nosso modelo. Mas nós temos exemplos de outros homens que, apesar das circunstâncias, eles continuaram firmes no Senhor. Eu não sei se alguma vez vocês pensaram, nós temos um Deus tão bom, um Deus tão maravilhoso, mas porquê, Senhor, que permites que nós passemos por situações de sofrimento? Muitas vezes nós podemos questionar. Porquê? Nós podemos até questionar assim, porquê que os ímpios prosperam, como dizia o salmista? Porquê que os ímpios prosperam? Porquê que os ímpios, eles tantas vezes, a enganar, a fazer fraudes, eles prosperam? Eles estão a semear, eles vão colher. Nós semeamos bem. Podemos não ver logo o bem, mas se esperarmos no Senhor, nós vamos ver as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Temos que escolher fazer sempre o bem. E Daniel, ele foi levado para aquele palácio. E naquele palácio, eles não serviam ao Deus verdadeiro. Eles não serviam ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador. Eles tinham outros deuses. Naquele palácio, eles serviam a outros deuses. Naquele palácio, eles negavam o Deus verdadeiro. E Daniel, ele sempre foi fiel ao Senhor. E ainda assim, ele foi colocado em destaque, não é? Ele foi governador de 40 províncias mais à frente. Deus lhe deu livramento. Era um homem íntegro, de bom testemunho. Então, ele se tornou um influenciador. Quando nós servimos ao Deus verdadeiro,
nós precisamos ser aqueles que influenciam positivamente os outros. Não podemos ter medo de dizer quem somos e naquilo que acreditamos. Não nos podemos converter à Babilónia. Daniel não se converteu à Babilónia. Ele estava na Babilónia. Ele foi invejado pelos seus colegas, pelos seus parceiros. Tantos que fizeram queixa deles. Ele foi lançado numa cova dos leões. Ele foi sujeito às maiores pressões. Mas ele não se converteu à Babilónia, nem se converteu às pessoas que pensavam da forma que a Babilónia pensava. Então nós aprendemos com Daniel que nós precisamos de ser íntegros na sociedade onde nós estamos. Mas os outros fazem. Mas eu não faço porque eu sirvo ao Deus verdadeiro. Eu sou diferente. Amém? Então devemos escolher servir a Deus. Nós podemos ler aqui Daniel 6, 10 e 20. Podemos ler este texto aqui. Convidar os irmãos a fazer a leitura comigo. E a palavra de Deus diz: Daniel, pois, quando soube que o édito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, além de ser íntegro, ele buscava ao Senhor. Ele estava ligado, ele estava conectado, não é? A oração, ela nos conecta a Deus, não é? Não é aquela oração que nós podemos fazer de forma religiosa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com algo que é da nossa essência. Está sempre ligados ao Criador. Está sempre ligados a Deus. Ele é o meu maior amigo. Ele é o meu pastor. Ele é a minha referência. As pessoas procuram referências. Nós temos as referências na palavra de Deus. Nós podemos confiar em Deus. Amém? Outro episódio, mais à frente, diz: chegando-se à cova, chamou por Daniel em voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Este foi outro episódio. Daniel escolheu servir a Deus, mas ao escolher servir a Deus, ele estava a ir contra a própria lei da Babilónia. Nós não vivemos um tempo assim. Vivemos um tempo de alguma liberdade, por enquanto, em que ninguém vai chegar ali e vai dizer: é proibido a palavra de Deus. Vai acontecer tempos difíceis. Vai acontecer tempos difíceis, mas temos liberdade para falar. Mas naquele tempo não. Daniel nem sequer podia orar ao Deus vivo. Era censurado. E ele foi parar uma cova dos leões e aquilo era terrível. Os leões, famintos, atacavam. Mas Deus tem poder sobre os leões, sobre a natureza. Porquê? Porque Daniel, ele era íntegro. Amém? Aquilo que nós encontramos em Daniel, que nós relevamos, e que nós podemos escolher servir a Deus mostrando fidelidade. Fidelidade. Há um cântico que diz, não é? Quero ser fiel. E que nós possamos escolher ser fiéis. Fiéis a Deus em primeiro lugar. Mas também fiéis uns aos outros, não é? Leais. Hoje em dia há uma crise muito grande de fidelidade. Há uma crise muito grande de fidelidade. E o diabo tem atacado nesta área as pessoas. As pessoas são infiéis aos seus amigos. As pessoas são infiéis à sua família. As pessoas são infiéis ao seu próprio Deus. As pessoas, elas escolhem esconder-se, escolhem mentir, escolhem esconder. Mas Deus não nos criou para nós sermos infiéis. Deus nos criou para nós sermos fiéis. Os grandes problemas no mundo têm a ver com a infidelidade.
Porque a infidelidade traz desconfiança. A desconfiança traz descrédito. O descrédito faz com que as pessoas fiquem deprimidas e tristes e não possam confiar em ninguém. Então nós precisamos de ser como Daniel, fiéis. E neste aspecto nós não precisamos de nos preocupar com aquilo que os outros pensam. Daniel não se preocupava com aquilo que os outros pensavam dele. Não se preocupava dos outros acharem que ele era esquisito, porque ele servia a Deus e orava 3 vezes ao dia. E quando ele sabia que havia comida sacrificada aos ídolos, ele dizia, não, eu não vou comer. Eu tenho consciência que isso não é comida que um crente come. Vou comer legumes. Tu não vais aguentar. Não é? Diziam os oficiais. Não, tu não vais aguentar. Isso, daqui a uma semana estás fraquinho e o rei manda-te cortar o pescoço. Não. Quem o alimentava era Deus porque ele era fiel. E ele estava mais forte que os outros, só com legumes. Estava mais forte que os outros. Porquê? Porque ele decidiu ser fiel. Às vezes nós sermos fiéis podemos ser prejudicados. Ou podemos pensar que somos prejudicados. Daniel foi prejudicado, foi parar à cova dos leões. Quem é que queria lá ir parar? Algum de vocês queria lá ir parar? Mas a fidelidade a Deus era maior do que as circunstâncias e maior do que o medo que ele tinha que lhe podia acontecer. Sermos fiéis muda a nossa vida, muda o nosso foco. Então, Daniel ele escolheu não se contaminar. Ele escolheu não se contaminar. Propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. Talvez hoje nós possamos falar de outras formas de contaminação. O mundo está cheio de fontes de contaminação. Por isso nós devemos ter muito cuidado com aquilo que vemos. Temos de ter muito cuidado com aquilo que ouvimos. Temos que ter muito cuidado com todas essas situações. Daniel 6,4 diz: nisso os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele erro nem falta. Vejam, um homem completamente íntegro. Um homem que se esforçava para fazer bem as coisas. Hoje nós às vezes escondemos-nos muito atrás das nossas imperfeições. Faz muito parte da nossa mentalidade, da mentalidade humana. Eu não sou perfeito. Só Deus é que é perfeito. Não é? Às vezes para nos esconder a nossa displicência perante a vida. Mas nós precisamos de fazer a nossa parte. E diz a palavra de Deus que Daniel, ele escolheu servir ao Senhor. E ele era tão fiel, não é? Ele esforçava-se para ser fiel, que inclusive os outros tinham inveja dele. Assim nós precisamos de ser fiéis. Em Provérbios 11:19 diz: quem é fiel na retidão caminha para a vida. Aquele que segue o mal encontra a morte. Por isso a palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles é a morte. É o engodo na vida. Este caminho é o melhor para ti, não é? Segue por este caminho, que este caminho é o melhor para ti. Vive a vida da forma que tu queres, que é o melhor para ti. Este amor é o melhor para ti. Ou este vício, esta droga é o melhor para ti. Há caminhos que parecem bons.
há caminhos que trazem uma alegria. Não posso dizer que é verdade. É aquela alegria fugaz, mas que, logo após isso, vive uma vida de miséria e de morte. Morte espiritual. Porque a verdadeira vida vem de Deus. Ele é a fonte da vida. Amém? Por isso, Provérbios 3:3 diz: jamais abandonem o amor e a fidelidade. Atem ao vosso coração. Atem ao vosso pescoço. Escrevam no vosso coração. Em segundo lugar, ele escolheu servir a Deus continuamente. Continuadamente. Daniel, ele priorizava o reino dos céus. Daniel, ele priorizava o reino de Deus. Daniel, ele tinha um foco. Deus. E Deus deve ser o nosso foco principal. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus deve ser buscado em primeiro lugar. Às vezes nós queremos buscar as outras coisas primeiro. Não, eu quero buscar um estatuto. Eu quero buscar na minha profissão alguma realização. Não, eu quero buscar num grande amor a minha realização, um amor romântico. Não é? Só que depois essas coisas vão falhar e vais-te frustrar. Porque a verdadeira realização vem de Deus. Tudo o resto é acréscimo. Se vocês inverterem a ordem, vocês estão a fazer do grande amor o seu Deus. Estão a fazer do dinheiro o seu Deus. Estão a fazer da profissão o seu Deus. Mas Deus é só um. O Deus verdadeiro. E Daniel, ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. Então, que Deus nos ajude. Nós precisamos estar atentos, porque o diabo, nosso adversário, ele quer destruir-nos. Individualmente, quer destruir as famílias, quer destruir-nos enquanto pessoas. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos de Deus. Amém? Perante as grandes ameaças da nossa vida, nós, na palavra de Deus, nós somos tratados como soldados, como guerreiros. E um soldado tem que ser o quê? Forte. Tem que ser valoroso. Tem que ser, amém? Tem que estar preparado para os embates da vida. Venha o que vier. Eu sou frágil, mas eu tenho Deus. Então nós não podemos dizer que somos frágeis. Nós temos Deus connosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está connosco, por que é que nós estamos a estar fracos? Não, nós somos fortes nele. Nós confiamos nele. Diz o Salmo 105, verso 4, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Sempre. Nós não podemos ser apenas cristãos de nome. Eu sou cristão. Eu não vivo lá naqueles países, no Oriente, eu sou cristão. Não. Eu, para ser cristão, eu tenho que ter como modelo Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu modelo. Eu quero aprender com Ele. Eu quero aprender dEle. Eu quero aprender de Deus. Como é que nós aprendemos de Deus? Como diz o texto, buscai ao Senhor e a sua força e a sua face continuamente. Buscai ao Senhor. Irmãos, nós precisamos estar conectados com Ele. Nós precisamos estar conectados com Ele. Sempre. É dele que nós recebemos a força. Então, quando nós pedimos ao Senhor, nós recebemos. Mateus 7:8, Jesus diz: pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Jesus prometeu isto, irmãos. Muitas vezes nós não sabemos bater, muitas vezes nós não sabemos pedir, muitas vezes nós não estamos conectados com Deus, no sentido de conhecer o coração do Pai. Então fazemos pedidos egoístas, fazemos pedidos que não fazem sentido nenhum. Porquê? Porque nós não o conhecemos. Mas num relacionamento, para haver conhecimento, tem que haver intimidade.
É na medida que nós temos intimidade com alguém que nós vamos ter mais conhecimento dessa pessoa. E com Deus não é diferente. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, quanto mais nós procuramos Deus, mais nós vamos entender o seu coração. Nunca desista de buscar a Deus. Confia no Senhor. Amém? E em terceiro lugar, escolher servir a Deus conhecendo a sua palavra. Amém? A palavra de Deus, ela está escrita, os 66 livros, inspiração divina, são princípios muito importantes para nós. E Daniel, ele meditava na palavra de Deus. É muito interessante que várias vezes Daniel, ele cita a própria Bíblia. Ele sabia que um dia Jerusalém havia de ser liberta. Os 70 anos estavam prestes a chegar ao fim. Todas aquelas assolações sobre Jerusalém estavam a chegar ao fim. E Daniel, ele tinha plena convicção. Não, nós agora estamos aqui no cativeiro, mas Deus vai levantar a libertação, porque está escrito que a libertação vai. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos as promessas de Deus. Nós não sabemos os pormenores do futuro, mas nós sabemos como tudo vai acabar. Está escrito. Nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. Aqueles que creem em Jesus vão ter a vida eterna com Ele. Então que nós possamos conhecer a palavra de Deus. Eu vou ler novamente o texto que eu iniciei o culto. O Salmo 1, verso 1 a 3. Diz a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, como dizia Billy Graham, é mais atual do que o jornal diário. A tecnologia pode ir evoluindo, mas a palavra de Deus continua a estar atual. A palavra de Deus continua a ser a salvação, a mostrar a salvação para o povo. A palavra de Deus deve estar continuamente na nossa vida. Como diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, que nós possamos meditar na palavra de Deus. Que nós possamos querer conhecer mais Deus. A palavra de Deus, céus e terra passarão. As Escrituras dizem que céus e terra passarão, mas a tua palavra jamais há de passar. A tecnologia evolui, mas nós continuamos a precisar da palavra de Deus. Nós precisamos continuar a meditar na palavra de Deus. Nós somos carentes da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Então, Daniel deixa-nos princípios importantíssimos. Como nós devemos ser fiéis. Fiéis a Deus. Precisamos de continuar a ser fiéis a Deus. Precisamos de estar mais conectados com Deus. Precisamos de buscar mais ao Senhor. Com fidelidade nos nossos corações. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós queremos conhecer mais o coração de Deus, sabe o que é que acontece? Nós estamos tapando as brechas na nossa vida. O diabo, ele vai atacar mediante as brechas que abrires na tua vida. Mas quando tu lês a palavra de Deus, quando tu atentas para a palavra de Deus, as brechas vão estar tapadas. Deus vai te fortalecer. Tu vais vencer qualquer circunstância. Deus vai te abençoar. Então que nós possamos aprender com Daniel estes 3 princípios. Fidelidade, servir a Deus continuamente e conhecer a palavra de Deus. Quantos querem ter este compromisso de vida?
Fica de pé agora.